Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar como você pode planejar a sua viagem sem nenhuma dor de cabeça. Bom, gente, 3 coisas que vocês precisam saber. Vocês precisam saber o destino, para onde vocês vão, o tempo que vocês vão ficar lá, né, a data da ida e da volta, e o orçamento, ou seja, quanto de dinheiro vocês têm e o quanto vocês vão precisar para fazer essa viagem. A partir daí, você vai começar a fazer uma grande pesquisa. Você vai pesquisar absolutamente tudo sobre o lugar que você quer ir. Eu vou dar o exemplo de quando eu fui para Califórnia, né? Em 2019, que eu fiz um roteiro bem legal. Primeiramente, é bom você começar a organizar esse roteiro muito tempo antes, 1 ano antes, 6 meses antes, para que tudo saia conforme o planejado. Então, quando era 1 ano antes, 6 meses, 8 meses antes, eu já tava com tudo assim esquematizado na minha cabeça. E eu sabia muito que eu queria ir pra Califórnia, porque eu já tinha visto pros Estados Unidos há 5 anos e eu nunca tinha ido. Eu falei, nossa, esse é o momento. Aproveitar que minha prima tá morando lá, um primo meu foi pra estudar também inglês. Aí eu falei, bacana, qualquer coisa eu fico na casa da minha prima, encontro esse primo e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar primeiramente qual a melhor época para ir para Califórnia. Eu sabia que eu não podia ir em junho, julho e agosto, porque é alta temporada, né, verão. Então eu pensei, vou a partir de agosto. No começo eu ia em agosto, mas aí acabei indo em setembro, porque minha prima tirou férias em setembro e a gente acabou indo juntas. E foi ótimo, porque setembro ainda é bastante quente. Eu fiquei pensando, imagina se eu fosse na alta temporada, além de gastar mais, né, tudo mais cheio, ia estar muito mais quente. Então setembro é uma ótima época para ir para Califórnia. Beleza, sabia que eu ia, né, em agosto ou setembro. E aí comecei a me planejar o que fazer na Califórnia, né? Minha prima estava em São Francisco, então eu falei, tá, eu vou para São Francisco, Los Angeles, San Diego, onde mais eu posso ir? E aí eu pensei em algumas cidadezinhas por ali e pensei também em ir para Las Vegas, porque, gente, Las Vegas é muito perto de lá. O voo que a gente pegou de San Diego para Las Vegas deu 50 minutos, então, tipo, Nevada é encostadinho ali. E aí a gente acabou indo para lá, então já tava na minha cabeça, né, mais ou menos onde que eu queria ir e a época que eu ia, que é agosto e setembro. E aí comecei a pesquisar para saber o quanto de grana eu precisava e tudo que eu queria fazer. E para isso é importante você se conhecer. Que tipo de turista você é? Você é aquele turista que gosta de museu, gosta de praia, gosta de frio? Isso tudo também vai influenciar no seu roteiro de viagem. Eu amava praia, né? Eu amo praia. Então, pra mim, tava ótimo a Califórnia. E aí, beleza, com isso na minha cabeça, já comecei a procurar passagens, né, mais ou menos, pra ver quanto que era, quanto que eu precisava gastar em passagens. Eu vi que de São Paulo para Los Angeles ou São Paulo para Las Vegas era bem mais barato. Mas só que, entretanto, a gente acabou indo direto para São Francisco, onde minha prima tava. Por quê? São Francisco, de São Paulo para São Francisco é bem mais caro. Só que pelo menos a gente começando por São Francisco, a gente poderia deixar nossas malas, né, gigantes lá na minha prima, fazer a trip pela Califórnia e Las Vegas e tudo mais com uma mochilinha, com uma mala pequena e depois voltar para São Francisco. E aí pegar nossas malas e ir embora. Então a gente acabou fazendo isso pela comodidade. Porque a gente ia viajar de carro, mas a gente não queria ficar levando malas, né? Imagina estacionar na rua com mala, ou deixar, tipo, uma mala gigante lá em cada hostel que a gente ia ficar. Então a gente achou mais confortável assim. Eu pensei também em ir por São Francisco e voltar por Las Vegas, só que aí, tipo, a taxa é bem maior, porque você faz 2 compras, entendeu? E não uma só. Então a gente acabou indo pra São Francisco e voltando de São Francisco. Então você tem que se planejar muito. Por exemplo, além de você ver passagens, você tem que ver hostels. Como é que eu procuro um hostel? Além de várias plataformas que você pode procurar, eu vou ver se eu deixo algumas aqui embaixo. Você tem que saber onde que vai ser o seu hostel. Vai ser no centro? No centro geralmente é mais caro, mas é perto de tudo. Vai ser um pouco afastado? Vai ser mais barato, mas tem esse lance da locomoção. E além da passagem dos lugares para ficar, você tem que pesquisar também
qual é o melhor tipo de locomoção no lugar. Eu vi que São Francisco dava para fazer coisas a pé, né, de ônibus e de metrô. Então eu falei, não precisamos de carro. Aí eu vi que de São Francisco para Los Angeles ou para San Diego, eu não sabia ainda qual seria a ordem, eu vi que tipo era longe, eu teria que pegar dá pra ir de ônibus e tal, de trem e tudo mais, mas aí a gente decidiu ir de carro pra ir andando pela Highway 1. Então você tem que ver as suas prioridades. Aí o que a gente fez? A gente ficou 2 dias em São Francisco e aí de lá a gente alugou um carro e começou a nossa trip até Los Angeles. A gente decidiu ir pra Los Angeles pra só depois ir pra San Diego, né? Porque ficava ok lá o voo de San Diego para Las Vegas. Então a gente decidiu isso. Como que eu decidi isso? Por muita pesquisa, muita pesquisa. Eu fui vendo a logística, o que ficava melhor. Então, vai começar em São Francisco? Beleza, é de lá. É legal ir aonde? Ah, dá pra ir pra Los Angeles, beleza. De Los Angeles, mais 2 horas até San Diego, beleza. E o avião lá é mais barato pegar em San Diego ou Los Angeles? Ah, dá pra pegar um avião com preço ok de San Diego pra Las Vegas, beleza. Então vai ser São Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas e depois São Francisco de novo. Então é tudo isso, gente. É muita pesquisa e você vendo a logística do que fica melhor. Aí eu já tava mais ou menos, né, pensando, já tava certo aonde que eu iria e só faltava ver o que eu precisava fazer e ver quanto de grana precisava. Então comecei a procurar tudo de São Francisco, tudo de Los Angeles, San Diego e Las Vegas. Peguei tudo de importante, joguei tudo num documento e aí eu comecei a organizar. Eu falei, São Francisco tem isso, isso e isso. Ah, legal, dá pra fazer, não precisa de carro, beleza. Então, ó, dá pra gente ir no centro, a partir do centro, dá pra gente ir pra esse lugar e pra esse lugar. E aí, como é que faz pra ir pro centro? Da casa da minha prima. Ah, tem que pegar um trem, beleza, pega o trem até aqui, tá aqui. É tudo pesquisa, beleza, pesquisamos isso e tal. Ah, a gente não vai economizar, a gente vai economizar com acomodação e comida, tá? Então, de São Francisco, deixa eu ver quanto que é o ônibus lá, quanto que é um lanche lá. Ah, então São Francisco a gente vai gastar mais ou menos isso, beleza. Aí o de Los Angeles eu fiz por último, que era muita coisa. San Diego eu não fiz porque eu tava meio assim se eu ia passar lá ou não, mas valeu muito a pena, foi o lugar que eu mais amei lá. E acabei passando lá porque minha amiga mora lá e ficou por conta dela, ela ser nossa guia turística. Então, como eu só fiquei algumas horas em San Diego, né, a gente não dormiu lá, ela acabou levando a gente pros lugares e tudo mais. E Las Vegas, gente, não tem como fazer um roteirão, porque não tem muito o que fazer lá. À tarde, tipo, é mais tranquilo, você dá um passeio, você almoça, você fica na piscina e tudo mais, porque lá é tudo resort. E você joga sinuca e tudo mais, enfim. E à noite é praticamente andar pelaquela avenida gigante. Tudo tá lá nessa avenida, então não tem muito como fugir disso. Ao menos que você queira ir no Grand Canyon, que aí você tem que se planejar, né? Tem passeio de helicóptero e tudo mais. Eu não fui no Grand Canyon, então eu acho que em um dia só você consegue fazer tudo, mas aí você tem que ver, né, como é que tá a questão de grana, como é que tá a questão dos dias disponíveis. Enfim, então Las Vegas pra mim foi tranquilo. Los Angeles que deu mais trabalho porque tem muita coisa pra fazer lá, gente, muita coisa mesmo. Então, como é que eu comecei a pesquisar? Bom, São Francisco tem onde ficar. Beleza, San Diego a gente não vai ficar em lugar nenhum, vai só passear, beleza. Las Vegas tem todos esses resorts. Tá, vamos procurar um mais barato e acessível, tipo, que fica mais ou menos perto. E aí é muito fácil de achar, achei lá um em conta para 3 dias e acabamos ficando nele. E aí eu vi que ele era, uns 20 minutos da avenida principal. Tá bom, porque lá, tipo, Las Vegas você faz tudo a pé, gente, é bem pequeno, bem concentrado ali. E aí eu pesquisei Los Angeles, eu falei, bom, Los Angeles dá pra você pegar busão e dá pra você pegar metrô e tal, mas Los Angeles, como tem muita coisa pra fazer, muita coisa afastada, é legal de carro. Então eu falei, tá, beleza, então a gente, né, pega o carro de São Francisco a Los Angeles e continua com o carro lá em Los Angeles. E aí dá pra ir de carro de Los Angeles pra San Diego, 2 horinhas só. E aí a gente devolve o carro em San Diego e como Las Vegas não precisa, né?
A gente pega o voo para Las Vegas e fica lá em Las Vegas a pé. Então é muita pesquisa. E aí, Los Angeles, como é que eu estruturei? Eu falei, tá, a gente vai estar de carro, então não preciso pegar um hostel no centrão, né? Dá pra eu pegar um pouquinho afastado, porque aí é um pouco mais barato. E aí eu comecei a pesquisar, já tinha as informações do que fazer em Los Angeles e comecei a organizar. Eu vi que a Calçada da Fama, o estúdio da Warner e o letreiro de Hollywood é tudo ali perto. Então dá pra fazer tudo em um dia se você se organizar. Mas aí, como o estúdio da Warner demorou 3 horas, a gente falou, vamos deixar para outro dia. Tá, isso, gente, não foi em cima da hora, foi tudo aqui no Brasil. Eu que organizei tudo e eu falei, a gente então, pelos meus cálculos, a gente vai chegar... Eu falo a gente porque foi eu e minha prima e lá a gente encontrou o nosso primo, que acabou fazendo essa trip com a gente. Então eu pensei, a gente vai chegar, pelos meus cálculos, a gente fica 2 dias em São Francisco, sai o outro dia cedinho de manhã e chega à noitão em Los Angeles. A gente vai chegar, vai dormir e aí no dia seguinte vamos fazer uma coisa mais light para sentir a cidade. A gente foi para Venice e para Beverly Hills, tipo, não é muito perto, mas dá para fazer, foram passeios tranquilos. E depois a gente foi almoçar. E à noite a gente levou alguma coisa no hotel para comer. E aí no dia seguinte eu já pensei, bom, tá, no primeiro dia a gente faz isso, no segundo dia dá pra gente ir no estúdio da Warner. Tá, vamos lá no estúdio e vamos aproveitar na Calçada da Fama. E aí, beleza, a gente foi na Calçada da Fama primeiro, aí o estúdio eu comprei no site, né, porque se você comprar com antecedência sai muito mais barato. Às vezes se você comprar na hora nem tem horário, nem dia pra você fazer a tour, porque é muito concorrida. Então a gente acabou fazendo o Warner, que ia levar tipo umas 3 horas, e aí ficou tarde, né? A gente fez Calçada da Fama, Warner, e ficou tarde pra ver o letreiro. Tá, vamos ver o letreiro amanhã, beleza. A gente viu o letreiro, voltou lá. Mas se a gente tivesse acordado mais cedo, feito tudo esquematizado, daria pra ver os 3 no mesmo dia, porque é um do lado do outro. Aí a gente viu o letreiro no outro dia e depois a gente foi pra Santa Mônica, no Pier, que é muito legal. Aí a gente queria ir pra Malibu, deixou Malibu para outro dia. Então, dá pra você organizar o seu dia inteiro. Claro que algumas coisas não vão ser certinhas, vai sair, né, do seu contexto ali de roteiro. Então você tem que estar preparado também para acontecer algumas adversidades. Então, planejei, né, o dia inteiro, sabia o que tipo de transporte eu precisava. Eu vi que em São Francisco eu ia ficar 2 dias, que eu ia gastar com comida na rua, com compras e com transporte. Então, em São Francisco eu gasto isso. O aluguel do carro de tal dia até tal dia, né? De São Francisco até entregar lá em San Diego, vai 8 dias com o carro. Vou pesquisar aqui onde que eu posso alugar. Isso aqui, aí tem uns sites que você entra, que aparece várias relações de sites de aluguel de carro, várias companhias, várias empresas que você pode alugar o seu carro. Aí eu fui comparando, tá, esse carro aqui, carro econômico, barato, tal, seguro, tal, vai ser esse. Aí você já fecha com antecedência. Acho que eu fechei tudo com uns 2 meses de antecedência, 1 mês por aí. Eu acabei fechando, eu pesquisei bastante antes, mas eu acabei fechando em cima da hora e pagando caro em passagem, em hostel, em aluguel de carro, porque a minha prima decidiu ir, porque ela conseguiu férias. Então, eu ia em agosto, mas acabei mudando tudo para setembro. E como ela não tinha tirado nem o passaporte, ela precisava tirar passaporte, visto. E aí, quando ela conseguiu, que a gente viu que tava ok, que a gente vai fechar tudo. A gente fechou tudo umas 2 semanas antes. Então, a gente pagou mais caro por isso. Mas se você fizer tudo com antecedência, sai tudo mais barato. Tá, eu pesquisei o aluguel do carro. E aí vi, tá, esse tá mais barato, beleza. San Diego quase não vamos gastar, vamos só comer. E aí Las Vegas, o resort tem café da manhã, então provavelmente a gente vai gastar alguma coisa no almoço, na janta. E se quiser comprar alguma coisa. E aí pesquisando, vendo quanto que gasta a viagem pra Califórnia e tudo mais. E aí você vê suas preferências, o que você gosta ou não de fazer. Então tudo isso vai interferir. A época que você vai, o quanto de dinheiro você precisa e o que você quer fazer nesse lugar. Então eu já tracei tudo, todos os nossos dias. Claro que algum poderia sair de órbita, tipo, não consegui ir na Calçada da Fama hoje, vou amanhã, entendeu? Quero voltar de novo em Vênice, a gente acabou voltando.
E é sempre bom se você conseguir deixar um dia de folga, ou para compras, ou para você relaxar, ou para curtir mais a cidade, para sentir mais a cidade. É importante também. Eu acho que não tem segredo, é você pesquisar o lugar, ver as coisas que você quer fazer, o que é legal fazer lá, quanto que você vai gastar, os seus dias disponíveis, o tipo de roupa que você precisa levar, como é que vai estar o clima. É importante também você pesquisar que documentos você precisa, se precisa de visto, se precisa de vacina. São muitos detalhes e quanto antes você se antecipar, melhor. E se você puder, feche tudo com muita antecedência para você economizar. Tem um vídeo também que eu fiz, eu vou deixar aqui para vocês verem, que é sobre como economizar para viajar. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver mais dicas, eu volto aqui depois. Se você tiver alguma coisa para falar, alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos interagir, gente! E é isso, essas foram minhas dicas para você planejar uma viagem. É imprescindível a pesquisa, porque a partir da pesquisa você vê quanto você precisa levar, quanto de dinheiro você precisa ter, quantos dias são necessários. E é isso, não dá, gente, ainda mais se for para outro país, não dá pra você simplesmente se jogar. É isso aí, obrigada. Tchau, até a próxima!